Nesse vídeo eu vou explicar para você a melhor estrutura de multi-agentes para Cloud Code e OpenClaw. Então, quando a gente fala de Cloud Code e OpenClaw, a gente quer ter a melhor estrutura possível, a mais funcional é que a gente tenha o menor custo, né? Então, como que a gente faz isso? Lembrando que a ideia de um multi-agentes é você ter agentes específicos para cada tarefa, para você conseguir economizar na questão de token e melhorar a qualidade de resposta. Porque eu preciso que vocês pensem nos agentes como se fossem humanos. Você não tem um humano que ele sabe de A, de marketing, de programação, de mercado financeiro, de criação de conteúdo, não tem como. Então, com IA é a mesma coisa, você precisa de um agente para cada tarefa específica. Então, como que a gente começa a construir isso? A gente começa com o nosso agente orquestrador. O que é o orquestrador? Ele é o agente que vai saber de toda a operação. Então, todos os agentes que a gente tem embaixo do orquestrador, que seria cada funcionário. Então, tem um agente de produção de conteúdo, tem um agente de programação, tem um agente de IA, tem um agente de marketing. Tudo isso o orquestrador vai saber qual agente que faz cada ação. Então, seguindo essa lógica, o orquestrador ele é o agente que vai utilizar o modelo mais caro. Por quê? Porque ele é o que precisa mais pensar. Ele precisa saber rotear entre os agentes menores que, consequentemente, vão estar nos modelos mais baratos, porque eles são agentes específicos. Então, o que eu quero dizer com isso? Você vai que, do agente orquestrador, você vai ter o agente de produção de conteúdo. Por exemplo, o agente de produção de conteúdo, ele deve ser um agente específico para produção de conteúdo, e só isso. Então, quando você tem um agente específico para só uma tarefa, você pode estar utilizando um modelo mais barato, porque ele vai fazer uma tarefa específica. Então você não precisa que ele pense muito e que ele seja um gênio utilizando um modelo mais caro igual o orquestrador, porque como ele é voltado para só uma tarefa, ele é muito mais focado, então você pode utilizar um modelo mais barato, que ele vai manter a mesma qualidade de resposta do que se você estivesse utilizando um modelo mais caro, porque ele é um agente específico. Então você vai seguir essa estrutura para tudo. Então se você quiser quebrar o agente de produção de conteúdo entre Instagram e entre YouTube, você pode. E o que acontece? Nesses dois agentes aqui, você também vai estar utilizando um modelo mais barato. Por quê? Porque eles estão mais nichados ainda, você tá entendendo? O agente que era para produção de conteúdo, agora você tem subagentes dentro do agente de produção de conteúdo, que é o agente de Instagram e YouTube. Então, como ele tá muito focado no que ele tem que fazer, ele vai manter a qualidade de resposta mesmo que você utilize um modelo mais barato. E aí, o que entra a sacada aqui? Esse agente de produção de conteúdo, que ele já está abaixo do orquestrador, ele precisa saber rotear entre esses mini agentes que ele tem. Então, o agente de Instagram e o agente de YouTube. O que eu quero falar com isso? Dentro do prompt do agente de produção de conteúdo, nesse caso, ele precisa saber que ele tem outros dois subagentes e que ele pode acessar esses subagentes para pegar a ideia de conteúdo específico. Então, para o conteúdo de Instagram, ele vai acessar o agente de Instagram e para o conteúdo de YouTube, ele vai acessar o agente de YouTube. Então, assim, fazendo isso, você vai economizar muito token, porque o que a maioria das pessoas fazem? Ou elas colocam tudo em um agente e utilizam o modelo mais caro, só que aí a gente vai consumir milhares de tokens a mais, porque ele faz de tudo, ele faz IA, ele faz marketing, ele faz tráfego, ele faz criação de conteúdo, isso gasta muito. Então, você dividindo os agentes em cada vez os agentes mais cascateados, você consegue utilizar os modelos mais baratos, manter ou até melhorar a qualidade de resposta do que você está utilizando um agente que faz tudo utilizando um modelo mais caro. Então, essa estrutura ela se replica infinitamente. Então, você sempre vai ter o agente orquestrador no topo da cadeia e você vai cascateando. Então, você quer fazer aqui um agente de tráfego. Então, nesse agente de tráfego, você já consegue estar utilizando um modelo mais barato e dentro do agente de tráfego, você pode continuar cascateando isso aqui entre agentes de, por exemplo, Meta Ads e agente de Google Ads. Então, dessa forma, esses subagentes aqui, eles novamente vão estar utilizando um modelo mais barato do que o agente anterior e você vai conseguir ter um controle muito melhor da sua operação. Então, o que eu trago de dica para vocês? Cascateiem isso e lembre sempre de deixar o prompt muito bem explicado dos subagentes que ele tem. Então, aqui é a mesma coisa, esse agente de tráfego, ele precisa saber que ele tem um subagente de Meta Ads e de Google Ads. E o agente orquestrador, ele precisa saber que ele tem um agente de produção de conteúdo e o agente de tráfego, porque a partir do momento que o orquestrador ele rotear para o agente de tráfego, o agente de tráfego que vai estar fazendo o roteamento para o Meta Ads ou para o Google Ads. Então, o orquestrador, você também não precisa colocar na memória dele esses subagentes, porque novamente, quanto mais memória, mais contexto o seu agente tiver, mais token ele vai gastar e mais custo você vai ter. Então, a ideia aqui é a gente reduzir custo e melhorar a qualidade de resposta. Essa aqui, com certeza, é a melhor estrutura que a gente tem hoje, tá? Tanto isso para
agentes no Cloud Code, OpenClaw, agente de WhatsApp, se você tiver uma operação muito complexa, você também pode estar utilizando isso. E só para finalizar, sempre aconselho vocês estarem utilizando os modelos da Anthropic, tá? Os modelos do Cloud, eles são muito melhores, na minha opinião, tá? A qualidade de respostas dele é muito superior das outras LLMs dos concorrentes. Então, basicamente, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Sigam essas dicas, montem a sua estrutura seguindo isso aqui, que você vai conseguir economizar muito dinheiro e ter uma qualidade de resposta muito boa.